e vamos hoje abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Pois antes de iniciarmos a mensagem para a igreja de Tiatira, né, o Senhor, essa noite, quer justamente enfatizar algo sobre as igrejas cujo nós estudamos as semanas passadas. Estamos falando, o Senhor vai nos falar um pouco acerca de Esmirna e também de Pérgamo. Tá? Nós vamos concluir hoje as igrejas de Apocalipse. Nós estamos na parte 4. Eu dividi essas igrejas em 4 partes. Então, é um estudo profundo dado pelo Espírito Santo. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Pai amado, é com muita alegria que inicio esse momento a falar em seu nome e também a falar aquilo que o Senhor me instruiu antes de me assentar nesse assento para reproduzir o som da sua voz e assim instruir sua igreja, que reconhece o som do seu chofar. Pois lhe agradeço por mais uma vez me usar para a sua glória e para a sua honra. Amém e amém. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos concluir as igrejas do Apocalipse. Disse no Apocalipse capítulo 2, versículo 9, o Senhor disse para a igreja de Esmirna, isso, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Pois assim diz o Senhor nessa noite para a sua igreja. Presta atenção para aqueles que ainda nos assistem pela primeira vez. Quando eu falo assim diz o Senhor, é porque ainda há profeta nessa geração. E porque ainda o Senhor fala para quem quer ouvir nessa geração. Então, assim diz o Senhor dos Exércitos. Em verdade eu vos digo que para quem é crente de verdade, o mundo vai dizer: esse é pobre, esse é acabado ou acabada. Não tem expectativa, não tem perspectiva de um futuro glorioso, não tem números, ou muito menos condição para sustentar a própria casa, o que dirá a igreja? Mas em verdade eu vos digo, diz o Senhor, enquanto outros dizem, tu és pobre, eu vos digo, tu és rico. A quem tu crês, filho do homem? No que o mundo diz e aparente ser pelas suas construções e seus grandes feitos, cujo homem diz em seu coração, construímos e somos construtores. Ou você crê naquele que criou os céus e a terra, as estrelas e todo o firmamento, quando ele afirma que tu és rico e não és pobre? Pois a imagem, presta atenção ao que diz o Senhor nessa noite,
pois a imagem que você projeta de você mesmo é aquilo que você deixa que entre em seus ouvidos e penetre em seu coração. Escolhe tu o que deves crer e a quem deves crer. Amém para alguns. Amém, meus amados. Vamos continuar. Apocalipse 2, versículo 10. A palavra de Deus diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Pois assim diz o Senhor, nessa noite, para a igreja. Em verdade vos digo que isso era válido para a igreja da época e também é válido para a igreja atual. Pois o diabo vos perseguirá. Ele vos perseguirá usando o anticristo para perseguir a noiva. Assim diz o Senhor. E nos dias que estão se aproximando, muitos fugirão. Serão lançados na prisão. Morrerão. Mas em verdade, eu vos digo que felizes são aqueles que não retrocederão, nem até mesmo na ânsia da morte, porque mesmo que morra, irá viver. E nem a morte os deterá, porque eu sou a última palavra. Assim diz o Senhor. Aleluia! Agora nós vamos falar acerca de Pérgamo. Apocalipse 2,14 diz: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a amar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. A semana passada eu falei, aliás, o Senhor tem nos instruído acerca de Pérgamo, mas olha o que o Senhor quer acrescentar. Mesmo dentro da igreja, encontrarás os filhos de Balaão. Mesmo entre vós, assim diz o Senhor, israelitas, encontrarão aqueles que comerão carne sacrificada aos ídolos. E mesmo dentro da igreja, encontrarão aqueles que se vendem às práticas dos nicolaítas. Pois em verdade vos digo que nem toda mulher é mulher de Jerusalém. E nem todo homem é israelita. Por isso, perseverai firme, pois a salvação é individual. Continuem a pregar, continuem a ensinar e continuem a proclamar a verdade entre vós. Que os vossos filhos possam seguir a verdade e serem considerados como a igreja de Esmirna, assim diz o Senhor. Entre vós, que o legado seja visível e a memória seja guardada. Porque chegará o dia onde irei separar o justo do injusto
e darei a cada um a sua recompensa. Então, uma profetisa, aliás, desculpa, assim diz o Senhor, mas esse não poderão dizer: ei, entre nós não tivemos a oportunidade. Então, uma profetisa vai gritar para esses: sim, vocês tiveram a oportunidade, não prepararam as suas lâmpadas e as suas lamparinas, ou muito menos os seus azeites. Então, ali virá o esposo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, disse: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva, João. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conhece as suas obras, o seu amor, conhece a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Uau! Agora prepara todos os membros dessa igreja da OSE, porque o Senhor quer dar uma mensagem para a igreja da OSE nessa noite. Assim diz o Senhor para os membros da OSE. Presta atenção. Em verdade eu vos digo, chegará um momento que a igreja da OSE fará muito mais do que no início. Fará obras grandes, fará evangelismo, fará missões, será sisuda nas Escrituras, com conhecimento histórico, arqueológico, bíblico, com unção profética e com falas proféticas e com visões proféticas. Será um ministério de cura e libertação, provisão, riqueza, um ministério de ensino e de mestre. Assim diz o Senhor. E disse no Apocalipse capítulo 2, versículo 20, no entanto, contra você tenho isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: essa igreja será exemplar aos meus olhos. Entretanto, esteja atento. Entretanto, assim diz o Senhor, eu irei olhar para ela, mesmo dentro da casa de Israel, e eu vou dizer, no entanto, tenho visto isso, vocês toleram Jezabel, aquela mulher que se diz ser profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e se alimenta de alimento sacrificado aos ídolos.
Ou seja, presta atenção, assim diz o Senhor, é necessário que Jezabel se infiltre. É necessário que entre meio de vós haja Jezabel para que a igreja seja ensinada a identificá-la. Há um propósito, inclusive, de Jezabel se infiltrar, meus amados. Porque chegará um dia, assim diz o Senhor, chegará um dia que as ocupações serão tão grandes que não irão perceber que entre vós entrou uma profetisa filha de Jezabel. A própria Jezabel a induzir os homens a cometer imoralidade e perversidade. Então eu vos advirto, assim diz o Senhor, para essa igreja. Cuidado com o crescimento. Porque toda cidade que não é planejada e não tem os seus alicerces e os seus fundamentos para o tratamento do esgoto, certamente fará com que a água que corre pelos esgotos suje todas as cisternas. E o povo, sendo assim, ficará doente. Então, assim diz o Senhor, estejais, pois, atentos no crescimento. Não queimem etapas, porque o dia que queimem etapas será o dia que a profetisa entrará a profetizar as ações de Satanás. Ainda bem que nós temos as etapas dentro desse ministério, meus amados, que é justamente o Step 1, que é em parte uma espécie de filtro para filtrar as doutrinas falsas, as más intenções, e já fomos avisados pelo Senhor. Então, obviamente, ai de nós não considerar aquilo que o Senhor está falando. Glória a Deus, Pai. Apocalipse capítulo 2, versículo 21, diz a palavra do Senhor. Continua. O Senhor falando para Tiatira, tá? Dei-lhe tempo, falando de Jezabel, lembra, né? Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com suas obras. Por acaso, quem fala aqui é o Deus da lei ou o Deus da graça? Me responde para aqueles que se recusam sequer de ler esse versículo e pregá-lo nos púlpitos, por medo de apresentar um lado por parte de Deus, cujo poderia dizer, em tempo da graça, para uma Jezabel, matarei os seus filhos. Sendo que se prega apenas um Deus de amor a um ponto de vista puramente humano. Mas assim diz o Senhor nessa noite. Estejais, pois, atentos.
pois o crescimento vai chegar e certamente vai atrair falsos pastores, falsos evangelistas e falsos profetisas. E quando isso acontecer, atentai, porque aquele que é desde o princípio profeta, e atentai quando esse dizer: ei, por acaso vocês não estão observando que Saul está procurando uma bruxa? Então o homem sábio e a mulher sábia saberão identificar aonde Saul está indo às escondidas e disfarçado. Porque esses denunciarão e dirão: aqui, essa não faz parte de nós, pois a bruxa não será aceita, muito menos os conselhos dos nicolaítas. Então, o sacerdote deve, assim diz o Senhor, o sacerdote deve se levantar e se posicionar como sacerdotes, e as sacerdotisas devem estar preparados no templo para dizer: essa não é conosco. Não faz parte das mulheres de Jerusalém. Expulsemo-a, porque essa é Jezabel. Assim diz o Senhor. Ao se falar de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, é se falar do comportamento das igrejas, dos seus acertos e dos seus erros, tolerando falsa profetisa sendo o trono de Satanás, comerciantes e negociadores no templo do Senhor profanando o lugar santo, outros defendendo a santidade, outros defendendo a pureza e outros defendendo a verdade, sendo perseguidos, coagidos, espancados, presos e humilhados. Verdadeiramente, assim diz o Senhor, falar das igrejas e da verdadeira igreja é entender que há um preço para alcançar e para conquistar. E esse preço requer esforço. E as igrejas da Ásia Menor servem de exemplo para vós, assim diz o Senhor. O que dizer da igreja de Sardes? Vamos ler? Ora, aqui nos diz, Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Assim diz o Senhor. Escuta, por acaso, entre vós, conheceis congregação que tem fama de ser avivada e de promover avivamento? Mas não sabes tu que para muitas dessas igrejas e congregação, assim como Sardes tem fama de estar vivas, mas estão mortas? Deus sabe como tem viajado em tantas igrejas com esse perfil. Fala-se do avivamento. O avivamento está aqui. Igreja do avivamento. Mas é morto. Morto.
Apocalipse capítulo 3, versículo 2, a palavra de Deus diz: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependem-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Assim diz o Senhor dos Exércitos, para aqueles que dormem e para aqueles que estão mortos espiritualmente. Esses já se cansaram de ouvir a verdade. Por quê? Porque por muito ouviram a verdade, mas não viram os milagres. Não viram a realização de uma profecia e a concretização de uma promessa. Então, o que acontece para eles? Com o passar do tempo, as suas cacundas, suas costas, encurvaram e ficaram mancos e coxos. Pois disse o seu corpo para seu intelecto: já não aguento mais. Já somos velhos e cansados. Então, já aprendemos tudo. Pensa que sabe tudo, né? Vamos apenas sentar e ouvir. Diz esses. E se os jovens vir perante nós, ensinamos para os jovens. Mas, em verdade, esses acham que estão vivos, mas estão mortos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 4 do capítulo 3. No entanto, vocês têm aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Esses andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Assim diz o Senhor. Entre meio à igreja de Sardes, em meio dos que morreram espiritualmente, sempre há o remanescente. Sempre há aquele que vive e aqueles que decidem viver, porque dizem entre eles nas congregações e nas reuniões solenes, esses dizem: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Entender ou não entender? Pois assim diz o Senhor. Versículo 5. Continuamos. Diz: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uau! Glória a Deus! Vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. Filadélfia, isso mesmo. E diz a palavra: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conhece as tuas obras, Filadélfia.
Eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Pois assim diz o Senhor. Para esses que guardam a palavra e não negam o meu nome, mesmo que estejam cansados, mesmo que estejam sobrecarregados com pouca força, como assim está escrito, pois eu os aliviarei. Carregarei para eles o fardo e deixarei para eles o meu fardo que é leve. Então, esses poderão dizer: o Senhor carrega o meu fardo. Então, eu lançarei sobre o Senhor o meu fardo e levarei o fardo dele, porque o fardo dele é leve e agradável. Assim diz o Senhor. E o Senhor diz para esses que estão em Filadélfia: para aqueles que não me neguem, que não neguem o nome dele, né? E que mesmo cansado continua a orar, pois o Senhor diz: continua a jejuar, continua a clamar, continua a profetizar, pois mesmo cansados, não se deixe vencer pelo peso da idade. Entenderam, meus amados, que já estão de idade avançada e que colocam e tentam se convencer a si mesmo: mas já sou de idade, Pastor Cristo, pois não se deixe convencer por tais convicções, porque isso não agrada a Deus. Essas pessoas que mesmo cansadas não devem se convencer, não se deixem vencer pelo peso da idade. Então, para esses, o Senhor diz: eu tenho uma porta aberta que ninguém pode fechar, porque é pela porta que deves passar. Eu sou a porta. Assim diz o Senhor. Continuamos. Versículo 9. Veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus, mas não são. São mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei vocês. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: a honra é merecida. E aqueles que recebem essa honra merecida é porque têm obras. É porque guardou a fé e não negou a palavra. E vivendo pela fé, pois o justo não é justificado. Pois assim diz o Senhor nesta noite: os humilhados serão exaltados. Aleluia. Versículo 10 do capítulo 3 de Apocalipse. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também os guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, diz o Senhor. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa.
Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. E dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo diz para as igrejas. E terminando, nessa noite, a carta das igrejas de Apocalipse, nós vamos falar da famosa Laodiceia. Laodiceia. Eu tive a oportunidade de conhecer Laodiceia, né, quando nós visitamos as igrejas na Turquia. Tem ainda alguns vestígios, não da igreja, mas da cidade de Laodiceia. Olha só, Apocalipse 3,14, olha que diz. Ao anjo da igreja em Laodiceia, João escreve. Estas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconheces, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu? Dou-lhe esse conselho, diz o Senhor na sua palavra. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compra roupas brancas e viste-se para cobrir a sua vergonha, nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplina aqueles que eu amo. Sabia que Deus amava Laodiceia? É bem por isso que o Senhor falava desse jeito e continua dizendo, por isso seja diligente e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estás preparado? O que vais ouvir por parte do Senhor para a igreja de Laodiceia, a antiga e a igreja de Laodiceia atual, que não é fria e nem quente? Pois assim diz o Senhor nessa noite. Com poucas palavras, eu defino um crente morno. Eu definirei a biografia de um laodiceano como um homem que será vomitado. Pois um laodiceano não é frio e não é quente. Ele tem de mim, ouviu de mim e viu de mim. Me conheço de ouvir falar, teve experiência ao caminhar comigo, mas permanece morno. E porque não tem fogo, desejo, perseverança e vontade, porque não tem força para combater e lutar contra a sua própria preguiça e mornidão, eu o chamo de vômito. Esse
é comparado a um vômito que não pode ser ruminado. Nem mesmo os animais que pastam na relva, ao ruminar, nem mesmo esses animais têm capacidade de engolir um morno. Pois esses serão vomitados por mim. E o vômito será pior que a carniça de um animal morto já em decomposição. Assim diz o Senhor. Até os abutres os recusarão por tamanho cheiro de enxofre e tamanho é a repulsão. Mas para esses mornos, em vida há esperança. Enquanto esses mornos, que pode estar me ouvindo nessa noite, enquanto esses mornos estiverem em vida, assim diz o Senhor, há esperança. Antes que seus dias sejam tirados da terra, assim diz o Senhor, a esperança desses é que eles comprem de mim ouro refinado e vestes brancas. E assim diz o Senhor dos Exércitos, se houver arrependimento verdadeiro, mudança e dedicação para perseverar e aquecer, então no dia de recolhê-lo, encontrarei um quente e não um morno. O quente, diz o Senhor, tem do meu espírito, mas o frio está apagado. Porém, tem oportunidade de aquecer. O frio tem oportunidade de aquecer. Assim diz o Senhor, porque a lenha, quando a chuva vem, ela molha, mas chegará o sol e dará oportunidade para a lenha se secar. E o dia que a lenha seca, tu, ó homem, pode jogar o brasão de fogo e certamente a lenha pegará fogo. Mas aquele que está morno, esse não sai para a chuva e nem para o sol, porque fica em lugar úmido, cujo lodo se ajunta na lenha e umedecida fica a madeira. E sendo assim, não serve para pegar fogo, ou muito menos para estar na chuva ou no relento, para que quando vem o sol, venha aquecer. Pois para essa lenha que está escondida debaixo dos estábulos, decide-se. Ou seca, ou se molha. Ou esfrio, ou esquente. Essas palavras devem lhe aquecer, devem lhe posicionar, devem lhe fazer reagir para corresponder àquilo que o Senhor pede a cada um de vós. Não seja um laodiceano. Seja posto quente. A palavra do Senhor aquece. Quando há madeiro e quando há fogo para aquecer a lenha e trazer uma fogueira. Não teria nessa noite uma fogueira para aquecer os marujos cujo Paulo foi buscar essa lenha na ilha de Malta? Para aqueles que não tinham esperança, Paulo não foi procurar essa lenha separada por Deus?
para dar oportunidade a todos aqueles que estavam morrendo de frio se aquecer. Feche os seus olhos. Querido Pai Celestial, obrigado por essa fogueira. Certamente o laodiceano, aquele que não tomou posição, que tem de ti e tem do diabo, que um dia tende para o mundo e outro dia tende para as coisas de Deus. Certamente, se não se arrepender, esse será vomitado por ti. Mas enquanto tiver vida e ouvir essas palavras de um Paulo que prega porque preparou uma fogueira para aquecê-lo, pois se juntar aos escolhidos, certamente se aquecerá. E viverá. Obrigado, meu Senhor, por essa palavra. Nós o exaltamos nessa noite, que possamos aprender e colocar em prática, Senhor, o que temos recebido das cartas às igrejas do Apocalipse. Amém e amém.